Graças e paz, irmãos. Prazer nessa noite estarmos juntos e a igreja tomada do sentimento de gratidão pelo que Deus nos abençoou neste fim de semana. Estamos de posse de vitória. Sempre quando chego em casa após um matinal, um retiro, e vejo o cuidado de Deus, a presença de Deus, Deus nos visitando, meu coração pula muito de alegria, e agradeço a todos que, de forma, posso dizer que se empenharam com excelência para esse retiro, e Deus honrou a EBT, Deus honrou o investimento de cada pai, e sentimos a presença de Deus, nesses dias, foi uma bênção. Próximo sábado tem culto AME, tá bom? 19 horas, os jovens e adolescentes estaremos aqui no culto, bastante avivado, culto alegre, de comunhão, e a gente aguarda a sua presença. Hoje eu quero ministrar a palavra do Senhor de forma temática nesta noite. E o tema dessa noite fala sobre recomeços, sobre recomeçar. E como é importante isso na minha vida e na sua vida de forma correta. Recomeçar. E tem uma parábola muito conhecida, sua e minha, que fala sobre recomeço. Convido você a abrir comigo a Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos fazer a leitura dessa parábola para entendermos, mas nós vamos nos deter no verso 20 apenas. Bom? O Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço,
e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, pela liberdade que temos de lê-la. Senhor, abre os nossos corações e ministra, Pai. Tu tens total autoridade, Pai. Me submeto, Pai, à tua palavra, Pai, e revela a tua igreja, a tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tem uma das versões que, no verso 20, diz assim: e arrumando-se, foi para o seu pai. E arrumando-se, foi para o seu pai. E você já entendeu a história. Nós não sabemos o que deu no filho mais novo, mas ele pediu a sua herança e ele achou que iria dar conta daquele dinheiro, ou produzir mais, ganhar mais, mas aconteceu tudo o contrário, e ele perdeu tudo. E quando ele viu que estava no fundo do poço e na miséria, ele retornou para a casa do pai. E quando ele retornou para a casa do pai, o pai abraçou, o pai o beijou, o pai fez uma festa para ele. Inclusive, o pai colocou até um anel no dedo dele. E vendo isso, o filho mais velho disse ao pai, não gostou do que estava vendo quando chegou em casa, e reclamou isso com o pai, e não quis entrar. E diante disso, Jesus aqui, nessa parábola, ele traz grandes lições para nós. Mas nessa noite eu quero falar sobre recomeços. E arrumando a mala, foi para o pai. Nós vamos nos deter apenas nesse verso 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Então, meus irmãos, recomeçar é começar de novo algo que foi interrompido, algo que foi parado, ou algo que não começou bem e não foi mais para frente, algo que você desistiu na caminhada, a gente não sabe. Ou recomeçar algo que foi perdido e você encontrou fôlego de novo para você tocar para frente. A Bíblia, ela apresenta várias perspectivas sobre recomeçar e enfatiza a ideia de novas oportunidades. Novas oportunidades. E também de renovação espiritual. Nós vemos isso no dilúvio. O dilúvio é um exemplo de Deus recomeçando com a família de Noé, um homem que foi considerado bom. E a Bíblia fala sobre isso, esse que Deus encontrou graça. No outro exemplo que nós podemos ver sobre recomeço, outro momento, foi quando Deus permitiu que os judeus fossem exilados. Mas depois os trouxe de volta para reconstruir as suas vidas. Comparando esse processo de trabalho de um oleiro, Jeremias capítulo 17. Mas também nós vemos a história de Jacó, a história de Davi, a história de Pedro. São apresentados esses homens para mostrar como Deus perdoa e restaura seus servos, permitindo-lhes recomeçar. Todos aqui, em algum momento na vida, talvez tiveram que recomeçar algo. Outros estão passando por isso agora. Deus é perito em recomeços, em restaurar, em trazer renovo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você tivesse uma oportunidade de recomeçar algo em sua vida, o que seria? Se você tivesse a oportunidade de recomeçar algo na sua vida, amanhã, o que seria? A parábola do filho pródigo, ele nos ensina sobre isso. E arrumando-se, foi para o seu pai. Tantas coisas ele tinha para arrumar, muitas coisas, muitas. Era uma vida embaraçada,
uma vida confusa. E uma delas era colocar em ordem a sua vida para viver um recomeço. Então, nós vamos ver 3 coisas sobre recomeçar. Primeira coisa, recomeçar exige mudança. Recomeçar exige mudança. Recomeçar é mudar. Recomeçar é continuar a mesma coisa? Não. Senão nada muda. Quantas vezes você disse, eu vou recomeçar a minha dieta e nunca mudou? Vou recomeçar na academia e nunca mais pagou nem entrou. Não acontece isso? Vou recomeçar tantas coisas. Um hábito novo e nada. Recomeçar é mudar. Recomeçar é mudar. E quantas mudanças aquele jovem passou? E no texto é muito claro 2 mudanças. 2. Primeiro, ele escolheu recomeçar uma vida sem um pai. Ele escolheu isso. Vou viver a minha vida, vou recomeçar, vou sair de casa e não mais debaixo da tutela do meu pai. E não mais o meu irmão chato me aperreando. Isso está no texto e nós vimos. Depois ele escolheu recomeçar a vida com o pai. Veja que oscilação na vida deste jovem. Talvez você tenha dito ou prometido para você mesmo que em 2025 você iria recomeçar algo. Hoje, dia 6/7/2025, e você não deu o primeiro passo. E as coisas continuam a mesma coisa na tua casa, na tua família, no teu relacionamento. Esse recomeçar sem mudança. E esse recomeçar sem mudança, não sei você, mas a gente fica incomodado. Não fica incomodado? E você depois atina novamente e lembra novamente. Eita, eu preciso me orientar, eu preciso disciplinar, e nada acontece. Quem sabe nessa noite tem jovens, tem adolescentes, tem crianças, mulheres, homens, idosos, que estão se arrumando para tanta coisa, menos para encontrar o Pai. Estão se arrumando para sair de perto do Pai. E o que leva nessa mala? E o que está levando nessa mala? Precisa recomeçar, sim, eu entendo. Mas primeiro precisa se arrumar para encontrar com o Pai. Precisa se arrumar para encontrar com o Pai. Recomeçar, quem sabe nessa noite, é uma oportunidade para você refletir e recomeçar a sua intimidade, um relacionamento mais profundo com Deus, de forma intencional. Você está aqui para quê? Para Deus falar com você por meio da palavra? Nessa noite, Ele está falando. Mas a direção que Ele está falando é: arrume-se e volte para perto de mim. E não arrume-se e pegue seu passe livre e vá viver do jeito que você quiser. Não recomece desta maneira. Recomece sua intimidade com Deus. Nunca, irmãos, preste atenção nisso, nunca recomece algo que Deus não esteja presente na sua vida. Nunca recomece algo que Deus não esteja presente. Nunca. Você precisa de Jesus ao seu lado. Não espere chegar no fundo do poço como aquele jovem para mudar. Verdadeiramente você não precisa disso. Não precisa. Muitas vezes teimamos em achar que sabemos mais do que Deus. E escolhemos caminhos que Ele nunca escolheria para nós. Nunca. Veja como nós somos tentados a recomeçar a nossa vida sem Deus. Devemos ter cuidado com isso. Muito cuidado, muito cuidado. Isso mostra, irmãos, que devemos sempre guardar o nosso coração para o Senhor. 2 Coríntios 15,
17 diz: quem está em Cristo é o quê? Nova criatura. As coisas velhas, e eis que tudo, recomeçar, exige mudança. E mudança em direção ao Pai, não distante do Pai. Não distante. É isso que nós aprendemos no verso 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Veja onde ele estava. Num lugar completamente inadequado. Inadequado para o ser humano viver. Ele estava lá, fruto das suas escolhas. Fruto de começar uma vida nova e que terminou no fundo do poço. Segundo ponto. Recomeçar exige mudança, mas também recomeçar exige fé. Recomeçar exige fé. E eu vejo, irmãos, que Jesus é o divisor de águas. Você tem duas opções: recomeçar com Jesus ou recomeçar sem Jesus. Se for com Jesus, vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda diferença, toda diferença, toda diferença. E recomeçar, seja o que for, nós precisamos confiar em Deus. Veja que o Espírito Santo nessa noite está nos alertando. Eu não sei o teu coração, eu não sei o que passa, mas nessa noite Deus está nos alertando, nos orientando por meio da palavra, a arrumar-se direitinho e voltar para Ele. Recomeçar a vida agora com Ele, perto do Pai, não distante do Pai. Não distante do Pai. Aquele jovem, ele sabia, quando ele estava se arrumando ali, ele sabia que ele podia contar com o Pai para recomeçar. Vocês sabem que tantos filhos não conseguem contar com a família para recomeçar? Tem um bocado de filhos aí. Não, meu pai não consegue fazer isso por mim, minha mãe também não. Mas tem um que pode fazer, e esse é Deus. É uma noite de recomeço, e com Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela teve um recomeço na sua vida, 12 anos de sofrimento, e ela acreditou que se apenas tocasse em Jesus, a vida dela recomeçaria, totalmente nova, curada. E o que foi que Jesus disse? Sua fé a salvou, vá em paz. Recomeçar exige fé, não confiando em si mesmo, mas confiando em Deus. Confiando no Senhor. Interessante que o Isbe, citando George Morrison, ele diz que a vida cristã vitoriosa é uma série de recomeços. Se você, em um período na sua vida, seu coração queimava por Jesus, todos os dias você tinha um prazer enorme de ler a palavra. Você percebe que nessa última semana, se você leu a Bíblia uma vez, foi muito? Ou aliás, você não consegue nem se lembrar de ler a Bíblia. Algo precisa recomeçar na sua vida. Recomeçar a tua intimidade com Deus, teu relacionamento com Deus. Ele diz, quando caímos, o inimigo quer que acreditemos que nosso ministério chegou ao fim e que não há mais esperança de recuperação. Não há mais. Mas nosso Deus é o Deus das segundas chances. É o Deus de recomeço. É o Deus que nos dá novas oportunidades. É um Deus que pode mudar. Se você sente a sua vida espiritual apática, indiferente, quem vai te incomodar com isso não sou eu, mas o Espírito Santo, se Ele abrir os teus olhos, e você entender que o seu coração precisa queimar, desejar a presença do Senhor, anelar, sentir anseio. Você não consegue dormir em paz se antes você não orar, se você não conversar com Deus. Você não consegue iniciar seu dia tranquilo sem antes ler a palavra. Precisamos recomeçar, e recomeçar arrumando-se e voltando para o Pai, para junto de Deus.
veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, capítulo 3. Veio a primeira vez a Jonas, Jonas correu. Mas Deus é tão misericordioso, tão rico em segunda chance, que Ele nos dá nova oportunidade de mudança, de sermos mais intencionais com o nosso relacionamento com Deus, de amá-lo, de desejá-lo. Faz isso ao Senhor, igreja. Recomeçar exige mudança. Exige mudança. Miqueias capítulo 7, o verso 8 diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz, porque Ele é Deus de segunda chance, é Deus de recomeço, é Deus de novas oportunidades. Por último, recomeçar exige mudança. Recomeçar exige fé. E arrumando-se foi para o Pai. Recomeçar exige coragem. Recomeçar exige coragem. Imagino quantos têm medo de recomeçar algo na sua vida e se sentem seguro. Quantos? É aquele curso que parou, não vou voltar porque não vai dar certo. E tantas outras situações. Quando aquele jovem estava arrumando-se, imagino ele se revestindo de coragem, ele não tinha mais para onde ir. Ele disse: eu vou voltar para o meu pai, se ele me tratar como um escravo dele, eu já serei muito abençoado. Mas muito abençoado. Veja a coragem de enfrentar um irmão ranzinza. Enfrentar toda aquela humilhação, irmãos. Como ele precisava de coragem para isso. Os funcionários do seu pai, tudo viram o que aconteceram naquela fazenda, podemos dizer assim. Todo o rebuliço naquela família. Viram aquele garoto crescer e de repente pegar a parte da herança e ir embora e depois voltar sem nada. Mas só que ele voltou para o Pai certo, que é um Deus de segunda chances, que é um Deus de recomeço. Recomeçar exige coragem. Coragem. Recomeçar requer confiança no cuidado de Deus, nosso Pai. Moisés morto, quem iria recomeçar aquela jornada? Josué. E Deus disse: não temas, ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. O povo precisa recomeçar, continuar a sua jornada. Então, veja aqui Zaqueu. Zaqueu também é um exemplo de coragem, fé e mudança. Isso significa salvação, uma nova vida com Jesus. Observação, irmãos, é importante encontrar pessoas que nos ajudem a recomeçar. Se você tem uma pessoa dessa ao seu lado, que está ajudando, uma igreja, meu irmão, aproveite. Isso é bênção de Deus na tua vida. Deixa do teu orgulho. Deixa, muitas vezes, de desculpas. Posso assim dizer. E é fácil dar desculpa para qualquer um. Mas nós sabemos que para Deus é muito difícil. Você dizer que não tem tempo para o dono do tempo, eu não sei como você vai convencê-lo disso. Como é que você vai convencer ele disso? A mim, você confessa, eu posso dizer: irmão, compreendo, oro, mas a Deus é muito difícil. Se no nosso coração não desejarmos andar com Ele. A parábola do samaritano também é um exemplo disso. Como Deus levanta pessoas para nos ajudar a recomeçar, nos ajudar a levantar. E o que dizer de Pedro? Pedro encontrou Jesus naquele último diálogo, em João capítulo 21.
Ali foi um ponto de recomeço para Pedro. Jesus estava preparando Pedro para recomeçar. Mas para isso Pedro precisava ser curado e experimentar o amor de Deus. Imagina a saudade daquele jovem, de sentir o amor do seu pai, o abraço do seu pai. E tem situações que recomeçar, sabe o que exige? Amor. Recomeçar exige perdão. Recomeçar exige reconhecer os nossos erros, onde falhamos, onde erramos, e tocar a vida para frente. Mas se não houver isso, é difícil, é muito difícil. Aquela volta do filho para recomeçar consiste em alguns pontos. Um desses pontos é arrependimento. Arrependimento. O outro ponto é confissão dos pecados. Sabe, ele se sentiu indigno de estar perto do Pai. É entrega total. Entrega total. Recomeçar exige mudança. Recomeçar exige fé. Recomeçar exige coragem. Coragem. Aquele filho sabia que voltando para o Pai podia recomeçar a sua vida. Quem vai dar força para você recomeçar é Deus. Não sei quantos nessa noite têm parado alguma coisa na vida de vocês, ou têm desistido, ou estão pegando um direcionamento, um caminho totalmente diferente. Nessa noite é noite de recomeço, é noite de novas oportunidades, é noite de segunda chance. Infelizmente, irmãos, encontramos pessoas que não se alegram com o nosso recomeço, pessoas que não vão nos apoiar. Vocês acham que tem muitas pessoas assim? Muitas, muitas, em todo canto, na família. E vocês acham que dentro da igreja não existe pessoas assim? Existe? Existe também. Infelizmente existe. Principalmente quando vivemos para agradar a Deus. Por exemplo, aquele irmão não gostou de vê-lo recomeçando a sua vida ao lado do pai. O texto que nós lemos foi claro. Ele não gostou. E outro, o jovem rico rejeitou a oportunidade de recomeçar a vida ao lado de Jesus. Infelizmente, irmãos, há impedimentos para recomeçar. E um desses impedimentos é incredulidade. Nessa noite, Deus está nos chamando para recomeçarmos a nossa jornada, a nossa vida cristã ao lado dEle. Só assim pode dar certo. Não existe outra maneira não. Mas também tem outros impedimentos, o medo. Outro impedimento é a insegurança. E o outro, o que os outros vão pensar de mim? Deixa disso. É o que Deus quer para a tua vida. Vai continuar nesse ponto, distante de Deus, tomando as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos, repetindo erros do passado? Vale a pena? Você sabe que não. E por que está repetindo? Recomece ao lado de Deus, é Ele que te dá força. É Ele que te dá força. Recomeçar significa nova postura. Sair da zona de conforto. Novas atitudes. E, sobretudo, ter Cristo no centro da nossa vida. Primeira coisa que você precisa para recomeçar é se arrumar e voltar para o Pai. Essa é a primeira coisa. É cair em si. É recomeçar a sua vida de comunhão e de amor a Deus. Essa noite é uma noite de recomeço. E arrumando-se, voltou para o Pai. Eu acredito que o Espírito Santo, em cada coração, essa palavra, nos desafiou a sermos mais intencionais em nosso relacionamento com Deus, a mudarmos situações em nossa vida, que está indo de mal a pior, a deixar uma vida de pecado, e recomeçar uma vida ao lado de Deus. Nesse momento eu convido o pastor Samuel
ele vai estar orando e ministrando essa parte final da mensagem. Capítulo 15 de Lucas, verso 17, a parte A. Então, caindo em si, foi o filho pródigo. Ele caiu em si, e ele viu que foi ingrato. Irmão, você já viu uma expressão, a gente ouvia muito dos antigos. A ingratidão perde o quê? A afeição. Tem gente que é ingrata a vida toda. Infelizmente, esse pai tinha 2 filhos ingratos. O mais velho era ingrato, o mais novo era ingrato. Nunca reconheceu o pai que teve. O mais velho disse também: nunca o Senhor me deu nada. Mentira. O pai disse: tudo que eu tenho é teu. E o mais novo desprezou um pai que tinha tudo dentro de casa para ele. Você sabe que tem filho, tem relacionamento que você dá o seu melhor. E às vezes as pessoas nunca vão agradecer. Ou não conseguem agradecer, não conseguem ver a bondade de Deus na sua vida. E você às vezes espera um reconhecimento. A gente tem que aprender a viver sem criar expectativa nas pessoas. Esperar somente em Deus. A minha alma espera somente em Deus. A gente fica esperando. Será que vão agradecer? Será que vão perceber quanto foi ajudado? Será? Aí não vem. Mas só que você criou expectativa. E aquele pai, o texto diz que ele ficava esperando o filho voltar. Aí quando vem a miséria, aí vai lembrar de alguém que sempre ajudou. Fica até envergonhado, porque esse filho foi envergonhado de voltar. Preparou até um discurso. Você já viu uma expressão: fulano está cuspindo no prato que? O meu. Nunca foi agradecido. Eu gosto de palavras que a gente entenda simples. São pessoas assim. Aí você às vezes pode correr o risco de dizer: valeu a pena todo o meu esforço. E Deus, tudo que Ele fez para filhos ingratos. O mais velho ingrato, o mais novo também ingrato. E voltou. E encontrou o pai que poderia dizer muito bem: agora você está voltando? Quando está na miséria? Mas o pai abraçou. Busque ao Senhor enquanto você pode receber um abraço. A porta está aberta para você. A igreja poder ficar em oração, por favor? Você nessa noite está precisando voltar e reconhecer. E não só voltar quando estiver lá no fundo do poço. Volte agora. Volte agora enquanto é tempo. E seja mais grato por tudo que você tem recebido. A atenção que você recebe de Deus. E você nem liga. Deus está dando atenção a você. Se possível, você ficasse em oração. Não se movimentasse agora. É hora de oração. A gente vai ouvir uma mensagem musical. Mas antes dessa mensagem musical, queria saber quem é a primeira pessoa que reconhece que algum tempo na sua vida realmente foi ingrato para com Deus. E Deus nunca desprezou. E essa mensagem, quem sabe, no recomeço, você quer voltar. Quer dizer, a partir de hoje eu quero voltar para Deus. Quem é a primeira pessoa? Deus te abençoe, meu filho. Quem é a segunda vida? Você reconhece que Deus fez tanto, usa tanta gente para te ajudar, mas você é muito folgado, muito folgada. Nunca quer agradecer. Hoje Deus está chamando você. Está dando mais uma oportunidade para o recomeço e para começar a agradecer. Você reparou que até os funcionários do pai era bem tratado, mas você nunca agradeceu. Aquele pai tinha funcionários obedientes: traga um boi, traga isso, ele trazia. Tinha 2 filhos reclamando, agora um que caiu em si, voltou. Tem uma vida que levantou a mão, Deus sabe o que foi. Deus está tratando. Quem é a segunda pessoa? Eu quero dizer: Deus te abençoe. Quem é você? A intenção da música não é tocar no teu emocional. Você entendeu a mensagem? Está na hora de recomeçar. E começar com o coração agradecido. Tem a segunda pessoa que gostaria de fazer isso?
Em nome de Jesus. Um adolescente, é um jovem. Você percebeu que você distanciou-se muito. Por isso talvez tantos atropelos na sua vida. E nessa noite você quer voltar ao primeiro amor. Mais uma pessoa. Quem é a segunda? Não precisa vir aqui à frente não. Onde você estiver, só dá um sinal. Eu vou entender que você quer voltar ao primeiro amor. Onde é essa pessoa? Deus te abençoe, minha filha. Mais uma vida aqui. Tem a terceira? Jesus chamou um nessa noite, chamou dois, chamou todos. Dois entenderam. E você vai ficar até quando com essa ingratidão? Sem Jesus a gente não é nada. Não consegue nada. Nem adianta, vai terminar comendo com os porcos. Será que é preciso isso? Ficar na miséria para voltar? Volta enquanto é tempo. Quem é a terceira pessoa? Deus te abençoe, meu filho. Mais uma vida ali entregando-se a Cristo. Mais um jovem. Você está entendendo o mistério? É hora de voltar. 1, 2, 3 nesta noite. Que volta. Mas eu tenho certeza que tem a quarta pessoa que gosta de igreja, gosta do evangelho. Não adianta nada disso. Eu não acredito nessa história de amigo do evangelho não. Ou você é de Deus ou não é de Deus. Negócio de sou amigo do evangelho. Que papo, irmão. Que conversa estranha. Amigo de Jesus obedece a Ele. Amigo de Jesus atende seus mandamentos. Quem é a quarta pessoa? Eu quero, pastor, a partir de hoje ser amigo de Deus. Quero entregar minha vida a Ele. Eu vou sair de onde eu estou porque está ruim. E eu reconheço, eu vou voltar para Jesus. Quem é a quarta vida? Uma senhora, um casal? Eu não sei quem é você. Você está aqui. Ou aquele crente distante que desapareceu da igreja, como o filho pródigo desapareceu da casa do pai. Volta enquanto é tempo. Para não voltar humilhado, para não voltar envergonhado. Volta agora. Igreja, pelo amor que você tem a Deus, ore nesse momento, que é uma guerra agora. Quem é a quarta pessoa? Estou voltando, pastor. Estou voltando a partir de hoje. Estou voltando agora. Eu vivo dentro de igreja, minha avó era crente, meu avô era crente, minha mãe é crente, meu pai, e eu rebelde. Tem que ser a verdade, irmão. E eu quero voltar. Quem é você? Só falta dizer teu nome e teu sobrenome, né? E às vezes a gente se acha tão inteligente, mas não está lembrando, não está recordando o que Deus está fazendo hoje. Até quando isso? Em nome de Jesus a igreja está orando. Quem é a quarta pessoa? Eu sei que tem você aqui, você está aqui. Você quase que não vinha hoje. Foi uma luta, mas chegou aqui. Quase. Até discussão houve. Você pensa que aqui é lugar de revelação, irmão. Deus está presente. Quem é a quarta pessoa? Sou eu, pastor. Eu quero nessa noite voltar. Eu quero me aproximar mais de Deus. Eu até acredito, mas eu estou distante. Eu reconheço isso. É uma vergonha, mas eu estou distante. A quarta vida, porque a igreja todo dia está orando por você. Em nome de Jesus. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Tinha gente que Jesus chamava, eu me casei e estou ocupado. Eu não sei o que é isso. Pessoas se casam e somem da igreja. Aparece e olha lá. Meu irmão, abre teu olho. Teu casamento, quem dá vitória é Jesus, viu? Deixa Ele que tu vai ver. Só tudo dá errado. Vou encerrar, irmão, vou direto, que a gente vai cantar essa música. Mas eu tenho certeza que tem a quarta vida aqui, que está numa luta. E a igreja está em oração. Em nome de Jesus, quem é a quarta pessoa? Sou eu, pastor. Não sai daqui não, sem fazer essa decisão. Nasceu no evangelho, né? Viveu na igreja e agora está distante. E cada vez mais distante. Outros têm nome arrolado no hall de membro da igreja, mas não dá um prego. Já ouviu essa expressão? Não dá um prego porque não tem tempo. Uma vida, duas vidas, três vidas. Quem é a quarta? Ou você acha que está tudo bem? Eu sugiro que é hora de recomeçar. Começar agradecendo. O diácono Dario vai louvar o Senhor. E eu pergunto, nesse momento, passar a palavra a ele. Quem é você? Você sabe de tudo, irmão. Sabe quando é o convite vem de Deus. Sou eu, pastor. Quem é a quarta vida? Bem suave, vem na brisa. Não vem no anzol não, pelo amor de Deus. Vem na brisa. Jesus está te chamando na brisa. Tem uns que vêm no anzol, aí o anzol arrasta. Em nome de Jesus, quem é você? Quarta vida?
Deus vai fazer algo na tua vida nessa noite. A igreja fica orando e cantando com o diácono Dario. Vamos lá, diácono. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia. Por teu fogo é minha vida. Você já disse isso alguma vez a Deus e não quer se afastar? E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz. Você conseguiu ouvir a voz de Deus nessa noite? É mais doce do que mel. Não deixa para amanhã, faça hoje. Que me tira dessa cova. Deus pode tirar você dessa situação. E me leva até o céu. Você vai estar na presença do Deus Santo. Ó, Já vi fogo e terremoto. meu Deus, quantas lutas, ó Pai. Vento forte que passou. Que mensagem forte, ó. Já vivi tantos perigos, Muitos perigos você já passou. Aleluia. mas tua voz me acalmou. Meu Deus. Tu dás ordem às estrelas. Nosso Deus é grande, viu? E ao mar os seus limites. Escuta essa mensagem. Ai, ó. Eu me sinto tão seguro Segurança só com Jesus, meu irmão. no teu colo. Bem forte, Dario, bem forte. A igreja pode cantar, ó. Não há ferrolhos, nem porta. Noite de libertação. Diante da tua voz, Não há doença, nem culpa, nem culpa, nem pecado. Escuta bem, escuta, ó. Você está passando por tempestade, ó. Deus está falando nessa noite. Quem é a quarta vida que criou? Eu quero voltar, pastor. Deus está falando comigo, está forte. Eu não quero sair daqui no mesmo jeito que entrei. Eu quero entregar minha vida a Cristo. Quem é a quarta pessoa? É o convite do céu. Toda a igreja de pé, por favor, toda a igreja de pé. Destrava, porque está forte. Vai, Dario. Não há ferrolhos, nem portas. pergunta a você: está
Está na hora de você levar a sério esse chamado. É casamento destruído, é vida financeira arruinada, é desentendimento de todo lado, as coisas de mal a pior. Você está pensando que é o quê? Está na hora de voltar para Deus. Não, eu tenho um Deus. Tem Deus como? Se a tua vida, tudo tá, parece que está descendo ladeira abaixo. Jesus quer mudar essa história. Eu estou falando aqui, irmãos, com muito temor e tremor. Volte para Deus nessa noite. Deus está lhe chamando para você estar com Ele. Está começando um novo semestre. 6 meses já se passaram. Hoje é o primeiro domingo do segundo semestre. Você quer contar da mesma coisa, tem talento, é não sei o que, é diácono, é presbítero, é não sei o que, é tanta coisa, mas na igreja não faz é nada. Deus está chamando você. Não sei se você tem coragem de receber essa palavra e dizer: eu preciso voltar. Talvez você seja convertido e faz tempo, mas está precisando voltar. Tem a quarta vida? Sou eu, pastor. A palavra toca comigo. Eu estou precisando realmente tomar uma decisão na minha vida e retornar, recomeçar. Alguém, a quarta vida é na sua casa, é na sua família, é no seu trabalho. Parece que as coisas só dão errada. Deus quer mudar essa tua sorte. Aqui não é mensagem de prosperidade chamando você vai ter vitória. É para você voltar para Deus, que você se afastou de Deus. Como filho pródigo, se tiver mais uma pessoa, vou orar geral. Mas se tiver uma pessoa, a igreja está orando. Quem é você? Não sai daqui com essa aflição, coração atribulado, pesado. Parece que vai perder tudo, está angustiado. Jesus quer mudar esse quadro, quer mudar a tua sorte. Se essa palavra foi para você, não é nem por força nem por violência. Você diz: eu quero a partir de hoje ter uma vida aqui. Deus te abençoe, minha filha. Está aqui uma jovem senhora aqui, uma jovem senhora. Eu vou dizer, meu irmão, você acha que está bem de verdade a tua vida, teu casamento? Está mesmo. Quem é você? A quinta vida. Não precisa vir aqui não. Agora, se você está sentindo essa angústia, por que vai sair daqui angustiado do jeito que entrou? Se Jesus falou que quer que você recomece, vai ser tudo diferente essa metade do mês para lá. Você quer entregar sua vida a Cristo? Vou dizer uma coisa aqui, fica em oração. Tem gente que está tomando cachaça. Eu vou dizer o que Deus está no meu coração. Tem gente que está realmente vivendo uma vida troncha de prostituição, mas anda até com Bíblia. Irmão, um dia toda essa fachada vai cair. Jesus está chamando você a ter uma vida de verdade. Igreja, por favor, ore, porque é pesado isso. Mas Deus quer mudar, Deus quer quebrar o laço na tua vida. É um laço que te oprime, te prende. E aqui a igreja é casa de oração, libertação. E você não vai sair do mesmo jeito, só se você quiser. A igreja vai orar nesse momento. Tem 4 vidas. Quem é a quinta vida? Pastor, eu estou precisando de uma libertação urgente. Quem é você? Levanta a tua mão bem alto. Se você desejar. É uma oportunidade que Deus está dando. 4 vidas. Talvez seja um casal. Então tenham coragem os dois de levantar a mão, todos os dois. Vamos, minha filha, vamos, meu filho. O negócio está sério. Deus está falando conosco. Quem é você? A igreja está em oração. Crê no poder da oração. Crê que Deus pode fazer mudanças. Se você crê, você vai ver a glória dele aqui nesse lugar. Vou encerrar, a gente vai orar já 7:55, o horário está bom, mas eu quero encerrar. Mas quero perguntar a você hoje pela última vez, e quero dizer: está na hora de você sair desse crentezinho no quadrado. Faça mais alguma coisa. Deus está chamando você. Nem é por força nem por violência, é Deus te chamando. Ele está te chamando na brisa. Tem igreja que não fala mais isso, que não tem nenhum receio. Deus está chamando você nessa noite na brisa. Quem tiver mais alguém, levante a sua mão, que eu vou entender. Não precisa me contar nada, porque você já contou tudo a Deus. Quem é a quinta vida? Quem é você? Risco de morte, ameaça de morte, está uma desgraça, é muita perseguição.
mas Deus está dizendo que vai te livrar e vai te dar vitória. Agora você se entregue a Ele. Todo aquele que me confessa diante dos homens, eu confesso diante do Pai que está no céu. Mas deixa eu terminar o versículo. Todo aquele que me nega, ou me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Eu tenho que pregar o evangelho completo. Você quer confessar que está precisando urgente de Jesus? Faça o sinal. A quinta vida, não se esconda e não saia daqui sem Jesus. Ele está chamando você agora, para a honra e glória do nome dEle. Igreja em oração, o nome do Senhor sendo glorificado nessa noite. Para a glória de Deus. Quem é você, minha irmã, que tanta batalha e tanta luta é essa? Deus vai te dar vitória, creia. Diante do Senhor, você quer confessar? Sim ou não? Se for sim, levanta a tua mão bem forte, que eu quero dizer, Deus te abençoe. Quem é você? Quem é você? Deus está querendo te ajudar de todas as formas. E você nessa noite veio para o lugar certo. Jesus quer te dar vitória. Você entende isso? Está compreendendo? Jesus perguntava dele, quem foi que me tocou? Ele ficou insistindo até a mulher confessar. Se há alguém, vou orar agora, mas encerro. Talvez seja um homem, talvez seja um jovem, não sei, um casal. Igreja, pode orar, por favor, por alguém que está do seu lado? Porque é um momento de libertação. É sério. E Deus pode fazer, somente Ele. Eu queria ter argumento para isso, não tenho. Deus tem poder para fazer isso. Quem é essa vida? Tem gente chorando, irmão, dentro da igreja. É Deus operando nesse lugar. Tem a quinta vida. Tu és uma escolhida do Senhor, tu és um escolhido de Deus. Assim como aquele pródigo voltou, você pode voltar também nesta noite. Quem é você? É para a honra e glória do Senhor. Volta com pressa. Pai querido, eu quero te agradecer por essa noite tão especial, Pai. Noite da palavra, noite do recomeço, noite da oportunidade, ó Pai. 4 vidas se manifestaram dizendo sim, Senhor. Eu quero me reaproximar, cair em si. Eu quero uma nova oportunidade. Simplesmente não receber anel, sapato, roupa. Ainda vai ter festa no céu para quem volta, ó Pai. Obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado porque tem tempo para tudo, ó Pai. E hoje é um tempo especial. Sabe o que agora eu pedi, meu rei? Nesse final de oração, é que essa palavra não vai voltar vazia. Alguém aqui, antes de reconciliar com o sono, vai se ajoelhar, pedir perdão, e vai ter um recomeço na sua vida. Talvez seja um ouvinte online, não sei quem é, mas está na hora de voltar. Em nome de Jesus, vamos dizer amém? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém?